Fala meu sincero, fala minha sincera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rubro Negro Sincero. Antes de começar o vídeo, já vou fazer aquele pedido de sempre, deixa seu like. Se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui, aperta aqui o botão vermelho de inscrever-se aqui no canal que vai me ajudar bastante, beleza? Galera, o Flamengo venceu o Vasco por 3-2 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vitória importantíssima, beleza? Se dentro de campo, tecnicamente, não foi aquela partida cheia de classe, né? Cheia de bons lances. Foi um jogo com vários pontos positivos, né? O primeiro deles é que a gente venceu, né? A gente que já não ganhava uma partida já fazia um tempo, a gente perdeu do Vasco, a gente perdeu do Del Valle, a gente perdeu do Fluminense. Então, depois de 3 jogos, a gente conseguiu voltar a vencer. Então, só isso já é importantíssimo. Mas a gente teve também bons dados, assim, né? Durante essa partida. Fatos importantes que eu tenho aqui para comentar com vocês. Partida muito boa de Pedro e Arrascaeta. Dois jogadores que não vinham atuando bem nesse início de temporada, principalmente o Arrascaeta. O Pedro até se destacou bastante naquela fase ali do Mundial de Clubes, mas depois teve uma sumida, teve uma lesão, e hoje os dois foram muito importantes. Pedro e Arrascaeta, importantíssimos na vitória do Flamengo contra o Vasco hoje no Maracanã. Outra coisa legal, pessoal, do jogo de hoje, conseguimos virar uma partida, né? O Vasco começou ganhando com o erro do Rodrigo Caio, falha defensiva ali da zaga do Flamengo, que daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, mas o Flamengo conseguiu reverter o placar, virou para 2-1, o Vasco chegou a empatar e o Flamengo foi lá e fez 3-2. Isso foi bem legal, mostrou que o time não tá tão apático quanto foi nos últimos jogos, né? Então, esse é um dos outros, é o segundo ponto positivo da partida de hoje, na minha opinião. Terceiro ponto, pessoal, eu acho que por mais que a gente estranhe ainda a escalação do Vitor Pereira, eu achei a escalação de hoje boa. A gente se perguntou assim, claro, né, tô falando depois, é muito mais fácil falar depois, é engenheiro de obra pronta, mas um fator que ficou muito claro no jogo contra o Fluminense, contra o Fluminense, perdão, foi a falta de opções no banco de reservas. Tanto que a gente perdeu o jogo, digamos assim, quando o Vitor Pereira fez algumas substituições, colocou o Mateusão no lugar do Gabigol, tirou o Everton Cebolinha, jogadores importantes naquela partida e acabaram sendo substituídos por peças não tão expressivas assim, né? E hoje não, hoje a gente tinha Everton Ribeiro no banco, a gente tinha Cebolinha no banco, a gente tinha o próprio Matheus Gonçalves, que infelizmente entrou e rapidamente foi expulso. E eu acho que ter boas opções no banco proporcionou o Flamengo no segundo tempo a manter o nível de competitividade contra o Vasco, entendeu? Eu acho que a gente não deixou na segunda etapa o nível cair tanto como aconteceu nas últimas partidas. Então acho que esse foi outro ponto positivo na vitória de hoje. E o último ponto, pessoal, eu acho que fica muito claro pra gente que os jogadores do Flamengo não estão jogando a fim de derrubar o técnico, eles não estão jogando de sacanagem. Fica muito claro pelo comportamento deles, pelas substituições, os jogadores que saem de campo, cumprimentam o Vitor Pereira, a reação dos jogadores no final da partida. O Fabrício Bruno deu uma declaração de que tem que dar tempo para o Vitor Pereira, que o grupo está comprando as ideias dele e que as coisas uma hora vão começar a dar certo. Eu acho isso legal. Por mais que a gente tenha muita insegurança, isso é inegável, mas o grupo aparentemente, né, se não for uma falsidade gigantesca, o grupo tá fechado com o Vitor Pereira, o grupo quer que as coisas aconteçam e que dê certo. É a impressão que me deu hoje na partida, principalmente no segundo tempo do jogo de hoje contra o Vasco. Eu achei isso bem legal. A minha visão sobre o Vitor Pereira hoje é a seguinte: eu acho que as decisões do início do ano a gente já comentou, erros, tudo mais, etc, etc. Eu acho que ele é um treinador que tem uma visão diferente do que esse elenco estava acostumado. Então ele propôs uma ideia de jogo hoje que é o 3-5-2. Por que essa eu acho legal essa ideia? Por mais que o brasileiro tenha uma aversão a 3 zagueiros ou quando coloca 3 volantes, a gente primeiro tem que partir do princípio de que a gente tem um bom time, a gente tem um bom elenco. Então, quando a gente tem 3 zagueiros,
não são 3 zagueiros do que a gente tinha em 2007, por exemplo, né? São três zagueiros qualificados. Então eu acho que a gente tem que levar em conta isso. E eu acho que essa opção vai muito pelos problemas que a gente tem no elenco hoje. A gente tem um meio-campo que é muito atacado e a gente não consegue marcar pressão lá na frente. Então, nessa opção de colocar um 3-5-2, o que, que eu interpreto? E, pô, eu sei pouquíssimo de bola. Eu acho que essa ideia ele tenta manter a defesa ali mais sólida com três zagueiros e um meio-campo mais povoado, colocando os alas bem firmes nas pontas, abrindo a defesa dos adversários. Tem dado certo? Ainda não. Por que, que eu acho que ainda não tem dado certo? Eu acho que os jogadores que não estavam acostumados a usar esse tipo de formação ainda estão em processo de adaptação. É normal, a gente vê várias vezes ali um jogador tentando dar um passe e acaba errando porque o outro não fez a movimentação correta. A própria linha de defesa hoje, os três zagueiros estavam totalmente abertos, né? O Vidal e o Thiago Maia não fizeram uma boa partida defensivamente e com isso a defesa ficou totalmente exposta. Rodrigo Caio, Pablo, o próprio Léo Pereira, perdão, Léo Pereira não, Fabrício Bruno, em vários momentos ali bateram cabeça e um deles, inclusive, saiu o primeiro gol do Vasco. Eu acho assim, pessoal, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? E o que a gente tem hoje é que o Vitor Pereira é o técnico do Flamengo e vai continuar nos próximos jogos. Torcendo para o Flamengo, acho que o melhor a se fazer hoje é aguardar pelo menos o próximo jogo. Vamos ver se o time mantém uma boa partida de nível técnico na parte ofensiva, se ele mantém um time com garra, com vontade de vencer. Isso vai ser fundamental para a sequência do trabalho dele. Eu acho que tem como ele se manter no cargo, e principalmente vencendo o segundo jogo contra o Vasco, vencendo a final depois. É o jeito que o Vitor Pereira tem hoje para se manter no Flamengo e tentar mostrar para a torcida que tanto o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores tem muito chão pela frente e ele ainda pode ajudar o Flamengo na temporada de 2023. Então os próximos jogos serão fundamentais para a gente ter esse panorama do que será o Flamengo do Vitor Pereira em 2023. Será que ele vai para frente ou será que ele vai parar no campeonato estadual? Beleza? Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do jogo de hoje? Você achou que teve mais pontos positivos, mais pontos negativos? Eu quero saber, então você comenta aqui nos comentários, beleza? A gente vai lá, depois eu curto, depois eu comento com vocês para a gente ter uma troca bem bacana, tá bom? Olha só, mais uma vez, não esquece, tá, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. E ó, mais uma vez eu vou lembrar aqui, tá? A gente já falou no Maracanã, a gente falou em outros vídeos, e ó, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Valeu? Saudações rubro-negras.